Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia, sempre com assuntos muito interessantes e personalidades importantes desfilando aqui, falando com a gente aqui nas nossas entrevistas. Meu amigo, saúde, você não vai conquistar somente indo aos médicos. A saúde também vem do modo que você cuida do seu corpo. Uma boa alimentação, aliada a exercício, faz qualquer corpo funcionar melhor. Mas não é por isso, claro, que você vai deixar de visitar o médico, não é verdade? Hoje vou conversar com a doutora Rosana Siqueira, bióloga, professora de microbiologia. Querida, bem-vinda, tudo bem? Tudo. Que bom recebê-la aqui, viu? Prazer é todo meu. Falar de um assunto. Ah, muito bom, obrigado. Falar de um assunto muito importante hoje aqui, né, com você. Primeiro, deixa eu falar quem você é, né, doutora? Seus alunos já identificaram, já sabem quem você é. Doutora Rosana Siqueira, bióloga, doutora em ciências de alimentos, área de microbiologia, faculdade de engenharia de alimentos Unicamp, professora na faculdade Metrocamp. Que legal. Claro que na Metrocamp você dá aula de biologia. Eu dou aula de microbiologia. Microbiologia. Então eu... É menor ainda, microbiologia, isso, né? Existe a microbiologia, biologia e macrobiologia. Macrobiologia. Então eu falo um pouquinho dos perigos, né? Das bactérias, fungos e vírus, no geral. Perfeito. Bom, primeiro vamos lá, o que é segurança alimentar? Bom, segurança alimentar é a garantia, né, da disponibilidade de alimentos que venham aí a garantir, né, a alimentação e a nutrição do indivíduo. Então é a certeza que não vai faltar aquele alimento na sua mesa, tá? Então isso é segurança alimentar. Isso é uma preocupação, né, de todos os governos aí, não só do Brasil, mas do mundo, para garantir que isso não venha a faltar. Tá, então a gente imagina que os governos têm os seus órgãos competentes. Então, quando a gente está consumindo um alimento que está lá carimbado e tal, que está com todas as especificações, a gente tem certeza que está consumindo alguma coisa para valer, com nutrientes e tal. Isso se refere à segurança dos alimentos, né? Então, Anvisa, o Ministério da Agricultura, CIF, né? Então eles priorizam que esses alimentos, antes de chegar no mercado, no supermercado ou à mesa do consumidor, que eles passam então por uma série de processos. Então a empresa, para registrar um alimento, ela tem que garantir que aquele alimento está seguro, tá? Isento de qualquer perigo para o consumidor. Isso passa por ISO 9000 e algumas coisas, todos esses detalhes que a empresa precisa ter, né? Sim, a empresa precisa ser certificada, né? Seja pela ISO ou por outro órgão, né, competente, mas ela tem que ter uma certificação. Ela tem que ter uma garantia do que o que ela está fazendo está dentro das normas, né? Dentro dos padrões. Né? Agora, doutora Rosana, e é muito fácil a contaminação dos alimentos? Sim, é muito fácil, tá? Se dentro da cadeia produtiva, se não usar um bom adubo, se a água de irrigação... Vem lá de trás, então, desde o começo. Desde o início, desde do plantio. Então eu tenho que usar um bom adubo, ok? Uma água que seja boa, porque se a água estiver contaminada, vai contaminar também aqueles alimentos que eu estou plantando. Perfeito, certo? Perfeito. A colheita, então a hora que eu for, né, pegar o meu alimento que está ali, eu tenho que colocar num local seguro. O transporte, eu tenho que manter uma temperatura adequada para que aqueles alimentos não venham sofrer uma deterioração. Mas, doutora, então nós somos abençoados, porque com tanto processo, é difícil que as coisas não se deteriorem. Porque, por exemplo, vamos lá, para se plantar, eu não sei qual que é o órgão que é o Ministério da Agricultura que determina a forma que tem que ser plantado? Não só o Ministério da Agricultura, né? Mas o próprio agricultor, ele tem que buscar essas informações. Vamos lá, você quer ver? Veja só, você tem que plantar, então você tem que ter as normas do plantio. Do plantio. Aí depois você tem a forma como irrigar, a água tem que ser pura, boa, o adubo, como você disse. Depois tem que ter um processo perfeito de colheita. Aí de transporte, aí já entra com o Ministério do Transporte, temperatura. Quer dizer, então, quando de repente você pega um produto na sua casa
e você consome aquele produto e não aconteceu nada, então, ufa, que maravilha, deu tudo certo. Às vezes o consumidor não tem noção. Imagina, né, claro, eu já mesmo não tinha. Do processo que aquele alimento passou para que chegasse perfeito. E o consumidor também, ele tem que garantir que aquele alimento continue bem. Então, chegou na sua casa, se é um alimento de refrigeração, ele não pode deixar no ambiente, tá? Então, ele também tem que manter a integridade daquele alimento dentro da sua casa. Que coisa, Porque hein? a empresa faz o papel dela, mas o consumidor também tem que fazer, tá? Porque se não adianta, se, por exemplo, um leite, que ele abriu a caixinha, né? Não consumiu tudo, se ele manter fora da geladeira depois de aberto, ele não vai estragar. Então a gente tem refrigeração. Isso, então tem que ler as normas do fabricante, sabe, a maneira de conservar aquele alimento. Doutora Rosana, não sei nem se o que eu vou te perguntar é da sua competência, mas imagino que sim. Muitas vezes isso acontece na minha casa, até na casa de vocês. De repente você vai pegar uma comida, alguma coisa, você quer experimentar alguma coisa, vem uma voz: não põe colher de boca. Isso aí, porque a colher de boca acaba contribuindo para que o alimento se estrague, azede, alguma coisa assim? Com certeza. A nossa boca, ela é muito rica em micro-organismos. Em bactérias, quer dizer? Sim. Então, bactérias, né, fungos. Então, quando a gente coloca... Um pouquinho, antes de mais nada, hein? Daqui a pouco ninguém beija mais ninguém. Não é bem assim, não, hein? Porque nós também temos micro-organismos que combatem, tá certo? Nós temos os soldadinhos que brigam lá. Eu costumo falar para os meus alunos que pra gente beijar, a gente tem que amar muito. Olha só. Porque é uma troca, né, de informações microbianas. É uma troca de bactérias maravilhosa, né? Certo? Então, quando a gente leva a colher à boca, né? Tudo que está na boca fica aderido ali na colher, através da saliva, né, dessa proteção que nós temos. Quando colocamos no alimento, novamente, tudo que está na boca vai para lá. Vai para lá. É uma troca também ali, é um beijo ali na comida. Então você tem que evitar isso, porque às vezes o alimento fica ali na temperatura ambiente. E isso ajuda que os micro-organismos, então, proliferem e às vezes azeda, né? Então, não costuma azedar o arroz, né? Sim, sim. Então, é devido muitas vezes a deixa eu isso. te fazer uma outra pergunta aqui. Não quero fugir do nosso mote da entrevista, mas é que você é uma pessoa muito inteligente. O que é que... Porque às vezes acontece, e eu tenho um olfato, meu nariz é grande, não é à toa. Eu tenho um olfato maravilhoso. Isso acontece invariavelmente quando eu vou até alguns restaurantes, sobretudo quando é self-service. E no self-service, às vezes eu estou passando no problema, eu já sinto um cheiro diferente. Aí eu chamo o dono do restaurante, olha, procura aqui e tal, se quiser eu mesmo pego. Aí de repente eu pego ali, dou uma disfarçadinha e tal, tá aqui, ó, pode tirar. E quando eu falo que tá azedo, pode crer que tá azedo. Tá azedo. Mas já houve casos em que as pessoas, não, você está enganado, você quer ver, eu vou comer um pouquinho. E comeu coisa azeda. O que é que pode, esse azedume, essa coisa toda, o que é que pode trazer de consequência para o organismo? Principalmente alteração do intestino, né? Porque se estiver muito contaminado, né? Porque o que levou aquele alimento a ficar azedo? Então, pode ser a presença de alguns micro-organismos. Então, eles produzem algumas substâncias que alteram o metabolismo e alteram o produto que está ali. Isso ocorre muito com saladas, com maionese, né? Então, a pessoa ingeriu aquilo. Os micro-organismos que estão ali, aquelas alterações que ocorreram, vão para o intestino. Né? E aí a pessoa às vezes começa a ter aquele desconforto, né? Então o órgão que mais sentem é o intestino. O intestino é um dos que... Fígado também, né? Porque às vezes a pessoa passa mal e tal. É consequência disso, né? Então legal. Começa a ter aquele desconforto. Então é isso aí. Muito bem. Quais são os órgãos no Brasil, os órgãos responsáveis pela fiscalização dos alimentos? Então, basicamente, nós temos dois órgãos importantes, né? Que é o Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E nós temos também o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. O MAPA, ele controla, né, praticamente todos os alimentos de origem animal. E a Anvisa acaba cuidando do restante. Então, praticamente, são esses dois órgãos aí. Então, a empresa que quer colocar um alimento no mercado, ela tem que fazer o registro. Perfeito. Tá? Ou seja, na Anvisa, né? Ou seja, no MAPA. Quando nós estamos falando, deixa eu só explicar aqui, doutora, se é que eu estou entendendo. Vamos imaginar que eu queira fabricar um determinado produto em série, né?
insere, e aí aquele produto precisa ser registrado, não é isso? Sim. Tá, porque se de repente, imagina até também, se você resolve a partir de amanhã montar uma marmitaria, vender marmita, aí você tem a fiscalização da vigilância sanitária. Isso. É um membro da Anvisa? É um braço? Sim. Nós temos a Anvisa oficial, que é o órgão geral, né? E a partir delas tem, né, as visas, que são as vigilâncias. Entendi. Então pode ser municipal ou estadual. Então elas fazem o controle. Se precisar ter uma reclamação, tudo, então elas vão lá e recolhem aqueles alimentos. Perfeito. Faz uma análise físico-química e microbiológica e a partir daí se detecta o problema, tá? Então, às vezes, quando a população tem um surto, né, várias pessoas ficam doentes. Então, foi o consumo de um alimento num restaurante. Tá. Então, precisa fazer essa verificação. Então, cada município, cada estado tem a sua secretaria. Olha, eu já vi várias vezes em vários restaurantes, imagino que sejam pessoas da Anvisa, da Vigilância Sanitária, perdão, colhendo alimentos ali. Isso é feito diariamente, não? Às vezes sim, tá? E às vezes por denúncia, tá? Então, todos os dias sai o pessoal, tá? E eles vão ali no local, tá? Vai depender do município, se é um município muito grande, então não dá para você fazer esse controle todos os dias. Perfeito, tá? Entendi. Mas eles estão constantemente de olho, né? Fazendo aquela vigilância, fazendo aquela ronda. Mas é fundamental que a população também faça a sua parte. Fique atento, tá? Então, se ela comeu alguma coisa, se ela viu algo irregular, que ela então notifique. Por exemplo, hoje, de uns tempos a esta parte, a gente já viu muito em alguns lugares. Conheça a nossa cozinha. Isso aí é obrigado por lei colocar, visita a nossa cozinha e tal, essa placa ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Não, mas tudo bem, mas se eu pedir num restaurante, quer dizer, às vezes a gente vai ser até muito chato, né? Porque já imagina, chego lá e falo assim, olha, eu poderia conhecer a sua cozinha, eu falo assim, olha, Alberto, eu assisto sempre os seus programas, achar que você é um cara simpático, mas que cara chato, o que você quer ver na minha cozinha e tal? Mas não importa, você tem todo esse direito. Tem todo esse direito. E se você vir na cozinha, por exemplo, alguém que esteja trabalhando, e eu sempre sempre disse que as pessoas que cozinham deveriam trabalhar com máscara, porque tá conversando, na conversa, gotículas de esgoto. E não trabalham assim. Não, eram para Mas trabalhar. Não trabalho. É lei isso, não? Não. Então mas deveria ser. Mas se eles têm boas práticas, se eles têm alguém que controla, que está ali, uma pessoa responsável, o ideal seria. Seria que se colocasse, isso. Mesmo aquelas pessoas que servem a comida no restaurante, no self-service, elas vão, tudo bem com aquela touquinha na cabeça, que é ao menos, né? Mas elas vão sem a máscara. E elas vão colocando ali o arroz, o feijão, alguma coisa, e vão conversando com todo mundo, aquilo naturalmente. Se você pegar um papel, colocar uma distância, sei lá, de uns 4 dedos assim da sua boca, põe o papel aqui, você converse bastante, não tem como você não expelir algumas gotículas de saliva. Com certeza. E isso vai para a comida. Vai. E eu costumo também falar para os meus alunos, né, que esses restaurantes self-service, então a gente vai conversando. Então, tudo que a gente vai falando vai caindo. Tudo, exatamente. Então, eu sempre falo para eles, olha, o prato nunca pega o primeiro, pega os de baixo, né? Porque você evita essa contaminação. Então, eu falo para eles, evitem ficar conversando. Mas também, Rosana, vamos lá. Se a gente levar o pé da letra, ninguém come em lugar nenhum, né? Não, a gente não vive. Não vive, exatamente. Nós precisamos também desses micro-organismos, porque nós precisamos de anticorpos. Defesa, né? Anticorpos. Mas nós não podemos deixar que esses micro-organismos atinjam uma quantidade que venha a ser prejudicial também para nós, tá? Isso tudo vai depender do nosso sistema imunológico. Se o seu corpo estiver bem, costumo falar que você pode comer qualquer coisa que você dificilmente vai passar mal. Mas se você já estiver num estado já sensibilizado do seu corpo, imunidade baixa, tá? É a mesma coisa que você ir numa festa de casamento ou de aniversário. Vão todos os membros da família, todos comem a mesma comida. Mas às vezes um só passa mal. Entendeu? Perfeito. Então é porque ele já estava pré-sensibilizado. Doutora Rosana, vou fazer uma pergunta aqui que é a seguinte. Não raro a gente vê, ainda mais com criança,
sei lá, tá comendo uma coisa que você deve abominar também, que são esses enlatados, são esses, como é que você fala? É um outro nome, processados. E tal. Mesmo essas bolachas e tal. Aí você tá dando uma bolachinha caiu no chão, já imediatamente pega. Quer dizer, piorou, né? Piorou. Porque você jogou mais, e aí dá pra criança. Mas me consta que quando é um alimento úmido, ou sei lá, com manteiga, alguma coisa, a contaminação é quase que imediata das bactérias que estão no chão. É verdade isso? É verdade. Porque isso faz com que elas fiquem grudadinhas, tá? Mas o outro tipo de alimento que também não seja úmido também vai contaminar da mesma maneira. Da mesma maneira. Da mesma maneira. O ideal é você não comer, tá? É como a chupeta do seu filho. Isso. Né? Cair ali no chão. Já né? Piorou, você... dá pra criança. Isso, dá pra criança, tá? Se ela não está bem, né? Então evite fazer isso. Então tem algumas mães, né, que às vezes coloca na boca dela antes, pra depois limpa colocar. Limpa na boca e encheu de bactéria da boca e deu pra criança. Mas porque a bactéria dela, a microbiota, praticamente do filho. Então né? não tem problema. Então isso não vai ser tanto. Então às vezes ela fala, não, vou colocar na minha boca pra... Tá? Não é o correto. Não é o correto. O correto é ela ter outra na bolsa para dar para o filho. Falar em... Não é frescura, sabe, meu amigo? Mas donos de estacionamento. Quantas vezes acontece da gente deixar o carro no estacionamento, na hora que você vai pegar o carro, você fala, amigo, a chave, tá no pneu. Mas no pneu, não tem coisa mais suja no carro do que o pneu. E eles põem a chave no pneu. Aí você vai lá, você pega a chave do pneu, já passou para você aqui, aí você coça o olho, faz alguma coisa, ou cumprimenta as pessoas e vai passando. E é uma proliferação, progressão geométrica do negócio, né? O mesmo trabalho que tem o grande agricultor para manter tudo dentro da normalidade, é o mesmo que tem essas agriculturas familiares, de pequenos produtores. Há fiscalização em cima deles também? Olha, não sei te informar na íntegra se há uma fiscalização, mas o controle tem que ser o mesmo, tá? Então, a preocupação com a segurança, né, de quem vai consumir tem que ser a mesma, tanto dos grandes agricultores quanto dos pequenos, porque tem que pensar que uma pessoa pode ali, então, se contaminar com aquele alimento. Perfeito. Agora, quando de repente alguém consegue o registro de um determinado produto e tal, a fiscalização ou o controle é de responsabilidade do fabricante. Do fabricante. Do fabricante. Sim, ele tem que provar que aquele alimento está totalmente dentro das normas. E esse controle que ele faz, normalmente é um controle por amostragem ou é um controle efetivo em todo produto que sai? Em todo produto e também por amostragem. Então ele tem que fazer ambas as partes, tá? Então ele tem que fazer rigorosamente esse controle. Então desde a matéria-prima, tá? Então a matéria-prima que ele vai usar, tá? O processamento que ele vai fazer para aquele produto final, tudo tem que ter um controle. E tudo tem que ser registrado. Tá? E quando de repente, eventualmente, ele muda alguma coisa, muda a fórmula do produto, tem que fazer novo registro, porque alterou o alimento. Entendeu? Não é mais aquele produto original. Agora, doutora, não sei também se você pode responder isso, talvez não saiba, e se souber, talvez não queira responder, mas esses registros, assim, são todos dentro da legalidade ou existe alguma fraude no sentido de haver suborno para registrar alguns produtos? Olha, isso eu não sei te... E mesmo soubesse, você não ia responder. Também não iria, né? Mas eu confio nos órgãos, né? Competente, Anvisa, E é moroso isso? É muito demorado a gente conseguir uma certificação de um produto? Olha, vai depender da fila, né? De quantos temos, mas a Anvisa é rápida nisso, o mapa é rápido, mas eles só vão colocar aquele produto, né, dar aquele registro, se tudo estiver dentro das normas. Controle de agrotóxico é com o mapa? Não sei te informar se é com o mapa. Com o mapa, tá? Porque é produtos químicos, tá? Eu creio que isso daí é da Anvisa. Qual a sua opinião sobre o agrotóxico?
Olha, a minha opinião é que não deveria ter, você entendeu? Porque a gente não sabe o que isso pode provocar. Às vezes eles falam que usa uma quantidade mínima, mas não, quem garante? Doutora, entendeu? Já aconteceu contigo, ou de repente alguém que esteja nos acompanhando, já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Sobretudo eu ia falar, é um legume, né? A beterraba é um legume? É um legume, é um vegetal ali. De comer um pedaço de beterraba e ali ter um leve, não sei se cheiro ou sabor, que lembra algum inseticida, alguma coisa assim? Já te aconteceu isso? Não, eu nunca... Só come beterraba então, é o seguinte, eu como muito morango também, né? Morango também é um morango negócio, mas sobretudo na beterraba. Há alguns legumes que eles acentuam o sabor, de repente, daquilo que foi colocado. Sim, provavelmente pode ter. Por isso que quando você tem o orgânico, ele não tem nenhum tipo de entre aspas, né? Entre aspas? Não, é o que a gente fala, né? Mas então tem que ter esse controle, né? Também. Mas, por exemplo, às vezes nas feiras, você vai à feira e tem lá alface, essa coisa toda, tudo orgânico. Se aquilo ali não for orgânico e houver uma denúncia, a consequência é muito séria, né? Sim, ele tem que, o produtor tem que manter a sua palavra, né? Se é orgânico, tem que ser orgânico, então tem que ser produzido sem qualquer uso de... E o hidropônico? Na água. Só na água? Cresce na água? Cresce ali. Não tem terra, nada? Não acredito. Pelas raízes, né? Não sei como que funciona isso na íntegra, né? Mas eles usam ali a água, né? E essa produção. Tá. Agora eu quero falar contigo sobre prazo de validade. Isso é uma coisa que há tempos não existia isso. Na minha infância, a gente comeu coisas que ficavam, porque havia famílias, minha família era uma dessas, que estocavam produtos em casa e a gente ia consumindo e tal. Então, com certeza, eu devo ter comido muita coisa com o prazo de validade vencido. Hoje, de repente, a coisa é muito séria em relação ao prazo de validade. Por que não tinha lá atrás e tem hoje? O que mudou de lá para trás para agora? O processamento. Antigamente, você comia tudo natural. Você cultivava ali, né, os seus alimentos, você tinha a sua criação de gado, então você matava, você que fazia. Tanto que a conservação... Não, eu nunca criei gado, viu, doutor? Eu nunca criei gado. Não, mas você viu ali as pessoas, você não comprava geralmente em supermercado embalado. Não. Você entendeu? Então, o processo era mais natural. Tanto que a conservação era à base de sal, ou nas latas com gordura. Às vezes você não tinha geladeira para manter. O consumo era muito mais rápido. Você entendeu? Então tinha uma série de fatores que mantinham. Você não estocava um alimento por muito tempo. Perfeito. Entendeu? Você comprava o mínimo para aquele alimentação. Hoje não, hoje nós compramos para estocar. Tá? Então, para estocar, o alimento então precisa ser processado. Como que você guarda um legume numa latinha por um mês? Como que você fazia isso no passado? Não tinha como. Perfeito. Então ele precisa de uma substância para manter essa integridade. Agora, mas vamos supor, por exemplo, hoje, vamos imaginar, pega um dia 10 do mês. O produto vence no dia 10. No dia 11 você já não pode comer? Pelos testes, o dia 10 é o dia que você pode até comer. Mas não tem uma pode mangazinha, até não? Passar. Mas se você comer e passar mal, não é responsabilidade. Não é responsabilidade mais. Ah, entendi. A empresa garante até o dia 10. Ela fez cálculos, ela testou, ok? Ela passou aquele produto por um processamento que até o dia 10 é seguro. Passou daquilo, é por sua conta e risco. Porque você não sabe o que aconteceu dentro daquele alimento, tá? E você se ingerindo, se você tiver um problema, sei lá, de repente você morreu. Como que eu vou fazer isso? Você comeu fora do prazo. Eu não falei para você que era até dia 10? Por que você comeu depois? Entendi. Tá? Então a empresa fez cálculos, a empresa fez teste, então ela está garantindo até aquele dia. Se você quiser comer, você pode. Tem gente que come e tudo bem. Mas se de repente é uma pessoa já debilitada,
que está fazendo um tratamento, ok? E come um produto vencido. E aí? Quando a gente vai comer, por exemplo, um produto, ou quando a gente compra um produto que tem lá um prazo de validade, dia 10, digamos, de tal mês, tal ano, e aquele produto, ele é composto de vários produtos, sei lá, uma bolacha tem farinha, tem manteiga, tem isso, tem tal, retirada da água, tem tudo. Tá. Quando chegou nesse período, significa que todos os ingredientes daquele produto, todos estão já acabados, não se pode... Sim, subentende que sim, que para você não comer, entendeu? Porque eles vão sofrer uma alteração, eles podem se recombinar, ok? Agora, doutora, doutora, mas não, às vezes você não come, abre lá, já passou, você experimenta um produto, você abre, coloca na boca, você, nossa, tá, aí você vai, nossa, tá vencido. Tá. Ele altera. Mas espera um pouquinho, vamos lá. Esse processo de vencimento é como se fosse um processo de envelhecimento, porque dia 10 ele morre. Mas então você vem aqui, ó, no dia 5, no dia 6, no dia 7, já tá ficando ruim. Sim. Então se você comer no dia 9, tá a mesma coisa de ruim. Ele já vem no dia 9 e sofrendo. dia 11 é mais ou menos igual. Ele vem sofrendo, então, aquele Ele vem se debilitando sim, e tal. Sim. Então até aquele dia, né, ele vai se manter intacto, íntegro, entendeu? Não vai ter nenhuma alteração que venha a ser prejudicial para você. Muito bem. E quando, por exemplo, nós temos lá... bom, eu acho que essa pergunta você acabou de me responder. Eu queria saber se a gente poderia ter um prazo esticado. Assim como os órgãos que dão essa certificação, eles têm por exemplo, você vai fazer um produto, vai registrar um produto. O produto tem que ter um determinado número, digamos, daquilo que foi colocado. Tem vitamina, que tem proteína, que tem isso e tal. Mas existe ali uma flexibilidade, olha, pode ser mais ou menos isso, pode ser mais ou menos aquilo, ou é uma coisa cravada? Não, tem o limite de aceitação, pode ser mais ou menos. Tem a margem de erro tem a margem de erro dos institutos de pesquisa? Sim. 2 para cima, 2 para baixo, isso aí tem também? Tem aquela margem. Alguns produtos podem ser exatos, mas você sempre tem um limite ali. Perfeito. Né? E produto que é congelado, também tem um prazo de validade, mesmo congelado? Sim, todos. Tá? Mas ele tem uma durabilidade maior. Então ele pode durar, se o alimento dura 1 mês, ele pode durar 2 meses, 3 meses. É importante verificar todas as instruções do fabricante. Todo alimento vai ter sua embalagem, vai ter seu rótulo. Então é importante a gente ficar atento. Então se vale até aquele dia congelado, é até aquele dia ali congelado. E quando você descongela, você perde algum nutriente do alimento? Com certeza, você não vai... Perde? É mínimo. Assim como você congelar também, você acaba ali perdendo. Mas são coisas mínimas, né, que não vão interferir. Porque quando você congela, você cria ali, né, cristais de gelo. Isso pode dar uma alteração, tá? Mas não é significante que vai alterar. Outra coisa também, se você não quiser responder, não precisa responder, porque de repente você pode até enfrentar os fabricantes de micro-ondas. Micro-ondas, o que você pensa? Eu acho um utensílio bom, entendeu? Que você pode estar usando, desde que você use também, né, de acordo. Se o produto pode ir ao micro-ondas, o que te impede de usar? Mas o que o micro-ondas, qual é o processo? Por que esquenta no micro-ondas? É radiação, né? Você emite ondas, né? No produto tem a água, então elas reagem e aquilo lá aquece, tá? Então, aquecendo... E não perde nutriente quando vai ao micro-ondas? Olha, isso aí é um mito também, né? Eu acho que a gente fala muita coisa do micro-ondas. Outro dia falaram tanto que eu quase que peguei, quase que joguei fora, mas... Olha, vai ter aquilo que eu falei, vai ter sempre pessoas a favor e vai ter sempre pessoas contra. É difícil você encontrar uma linha de pensamento onde todos se aceitem. Você entendeu? Então eu acho assim, tá ali, se você pode usar... Se você não gosta do micro-ondas, então não tenha na sua casa, entendeu? Olha, eu nunca fiz o teste, mas falaram que se você pegar um peixinho de aquário e você pegar uma água, ferver essa água no micro-ondas e esperar ele esfriar, a hora que ele esfriou, você colocou o peixinho ali, ele morre. Olha só, não sei se é verdade. Nunca fiz o teste. Não, e não tem façam um produto também que eles falam, se você pegar, colocar na pia, desentope a pia, se você pegar um ossinho, você colocar ali também. Também.
Às vezes é mito também, né? Mas olha, não faça isso, porque se for verdade, tadinho do peixinho, né? Não vamos fazer isso. Para finalizar, doutora, temos mais menos de 2 minutos. Quando alguém encontrar ou no restaurante ou no supermercado algum produto que não esteja de acordo, algum produto seja vencido, alguma coisa esteja exposto, o que ele tem que fazer? Chamar o gerente ou a pessoa competente e falar, olha, isso não é para estar aqui. Retire, por favor, porque uma pessoa desavisada pode pegar aquilo, consumir. Isso, mas se for entrar em contato com algum órgão governamental de vigilância, ele teria que procurar o quê? Vigilância sanitária? Isso, a vigilância sanitária da sua cidade, do seu estado. Tá? Toda cidade tem a vigilância sanitária? Sim, toda cidade? Todas têm. Como uma prefeitura, toda cidade tem? Tem que ter para controlar. Entendeu? Porque se acontecer um surto ali naquela cidade, tem que ter algum órgão ali para fiscalizar. Muito bem, doutora. Quando eu sair para almoçar, essas coisas todas, eu vou te ligar. Qualquer coisa, eu não como alimento, tá bom? Obrigado demais pela sua presença aqui, viu, querida? Prazer. Doutora Rosana Siqueira, legal, né? Falando sobre segurança aí de alimentos e tal, a gente teve aí uma noção muito legal. E espero que vocês tenham gostado da entrevista, porque eu gostei muito. Aqui eu falo, isso aqui para mim é uma faculdade, estou uma universidade, tem várias matérias, né? Estou aqui aprendendo cada dia mais com o nosso Visão Geral. E à noite tem o RF Esporte Clube. Eu volto com a equipe de esportes aqui da Rede Família, tá bom? Tchau, pessoal, até mais.